Amém. Sempre vibramos ao ver esse vídeo, né? Que ressalta a nossa realidade e a necessidade de recebermos o Espírito Santo de Deus. E estamos aqui na sala 57, todos buscando esse batismo do Espírito Santo, né? Muito bem, eu estive viajando pelo capítulo 12 do livro Ouse Pedir Mais, e como eu digo sempre, nas viagens a gente tira algumas fotografias e também selecionamos algumas lembrancinhas com a intenção de compartilharmos e presentearmos aqueles a quem amamos, e são vocês também aqui da Sala 57. E hoje nós vamos estudar um pouquinho como que o inimigo tenta o tempo todo distorcer verdades preciosas da palavra de Deus, né? Ali está o pastor Jairo segurando o livro Ouse Pedir Mais. Aí melhorou, tá ali, ó, Ouse Pedir Mais. Você pode adquirir o livro em alguma loja ou mesmo pela internet. Está ali a Keila também segurando o livro Ouse Pedir Mais. É uma bênção, cada capítulo é uma viagem daquelas viagens gostosas que a gente faz de vez em quando, ou tem vontade de fazer, pelo menos. Aliás, deve ter um bocado de gente com vontade de fazer essa viagem pelo livro Ouse Pedir Mais. Pode ir nessa viagem que vale a pena, viu? Vale a pena. Então, como que o inimigo de Deus tem constantemente a intenção, e faz isso constantemente, de distorcer verdades preciosas da palavra de Deus. E nós precisamos estar ali fundamentados na palavra de Deus, precisamos estar com os nossos olhos abertos também, para que não sejamos enganados pelas distorções que o inimigo nos apresenta da palavra de Deus. Então é isso que nós vamos estudar hoje, perigosas distorções da verdade, perigosas distorções da verdade. Então vamos acompanhando juntos aí. Veja, a palavra de Deus é preciso fazer um teste é, de caráter entre Deus e o inimigo de Deus, porque ele é dissimulado, então ele se apresenta como se ele fosse melhor do que o próprio Deus, querendo tomar o lugar de Deus. Então, hoje nós vamos verificar um pouquinho essas distorções da palavra de Deus, que é tão poderosa quanto a presença de Deus, e também vamos conhecer um pouquinho o verdadeiro caráter de Deus e o verdadeiro caráter de Satanás, porque ele se apresenta de maneira mentirosa. E em Isaías capítulo 8, versículo 20, nós lemos: a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Esse é um texto que nós usamos bastante nos estudos bíblicos, né? Quando apresentamos aí o dom de profecia, né? E ele, Satanás, sempre levanta representantes também para apresentar o seu caráter. Veja, no passado, as cidades, elas eram cercadas, né? Protegidas por muros, para que os exércitos inimigos não conseguissem entrar, se infiltrar e derrotar determinadas nações. Então, pensa numa cidade cercada por muros. Eu preciso abrir aqui um pequeno parênteses, né, para dizer que nós temos um muro de proteção em torno de nós. Naquela experiência de Jó, nós percebemos isso, né? Quando Satanás chega ali diante do Senhor e Deus pergunta para ele, né? Tens visto o meu servo Jó? E aí apresenta um currículo bem rico sobre Jó, né? E aí o que que Satanás diz então? Ele diz assim: também o Senhor colocou uma cerca
em torno dele, o Senhor colocou um muro ali em torno dele, assim até eu, né? E aí então Deus permite, né? É, Deus permite que ele consiga agir e atuar em algumas coisas na vida de Jó. Mas por que que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque essa cerca protetora, hoje numa linguagem mais moderna, poderíamos dizer um campo magnético, né, de proteção em torno dos seus filhos, né, dos filhos de Deus, não significa, esse muro não significa imunidade, né? Que nós não ficaremos doentes, de que não sofreremos acidentes, não, de maneira nenhuma. Na verdade, esse muro protetor, né, essa cerca protetora e esse campo magnético é contra os ataques do inimigo e não necessariamente contra as intempéries desta vida. Por isso a Bíblia diz que o inimigo vai andar em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele vai estar buscando, nós vamos ver hoje, uma brecha nesse muro de proteção. Por isso não podemos deixar brechas, né? Então ele vai andar em derredor buscando a quem possa tragar, mas não vai conseguir. Nós temos alguns muros de proteção famosos, né? Temos alguns muros famosos de proteção e nós vamos conhecer um deles hoje. Então, a resistência de uma fortaleza, de uma cidade, de uma nação, naquele tempo, no passado, né, dependiam então desses muros. Você com certeza já ouviu falar na Grande Muralha da China, né? Famosa, construída ali por volta do ano 7 antes de Cristo. Aqui diz quase 9 metros de altura, mas na verdade quase 9 metros de largura, né? Uma muralha tremenda com uma extensão de milhares de quilômetros, que tinha também essa intenção, proteger e fortificar. Essa era a finalidade desses muros no passado, nas cidades no passado. E era quase impossível assumir o controle de uma cidade ou nação que estivesse bem cercada por muros. E aí então o que que acontecia? Os comandantes militares, eles lançavam mão então de táticas de batalha, táticas bem sutis, né? Eles enviavam, por exemplo, espiões que pudessem encontrar ali uma brecha, um ponto fraco no muro por onde pudessem atacar. Eles buscavam um portão que não fosse tão fortemente guardado, e nós temos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, exemplos, né, de cidades que foram atacadas porque haviam brechas, né? Porque subornaram, por exemplo, pessoas que cuidavam dos portões de acesso da cidade. Nós temos o exemplo da cidade de Jericó, cujos muros caíram, eram também cercadas por muros, né? Então, os inimigos usavam táticas das mais diversas para poder encontrar brechas, para poder encontrar um portão de fácil acesso, né? Para invadir e destruir, então, as cidades. Veja, o diabo ele faz a mesma coisa. Na verdade, ele não vai perder tempo tentando derrubar um muro fortificado, se ele pode se infiltrar por meio de uma pequena rachadura. Se ele puder, ele vai fazer isso através de uma pequena rachadura. O tempo todo ele vai é, passeando, né, em torno do muro da nossa vida e ele vai testando ali tijolos, testa um tijolo aqui, um tijolo ali, em volta da nossa fortaleza espiritual para poder encontrar um ponto fraco e então nos destruir. Ele confere, né, a todo instante se nós não deixamos a porta dos fundos sem tranca ou se esquecemos a chave por perto, né? Alguns aqui estudaram no internato, né? Eu tive o privilégio não apenas de estudar no internato, mas eu tive também o privilégio de trabalhar no internato depois de formado. Trabalhei 3 anos ali no UNASP Hortolândia. E até hoje,
a gente aprende algumas coisas que ficam, né, para o resto da vida da gente. Quer ver uma coisa que eu não consigo? É, eu chego às vezes em algum lugar e a chave está na porta pelo lado de fora. A chave na porta pelo lado de fora. Parece ser uma coisa muito simples, mas como eu trabalhei ali no internato, pensa se uma chave fica na porta para o lado de fora. O que que acontece? Em pouco tempo você perde a chave. Alguém vai passar e vai pegar. Eu costumo dizer que, a menos que ocorra um milagre, o comportamento estudantil tende a se repetir ao longo de toda a vida, né? E os preceptores têm aqueles chaveirões que abrem todas as portas. Olha que responsabilidade. E sempre tem um aluno ou outro ali de olho nesses chaveirões. O chaveiro que abre a a portinha do alarme que acorda os alunos de manhã. Ele vai lá e rouba o chaveirão, aí ninguém consegue acordar ninguém, enfim, né? Então, as chaves. Satanás, ele fica procurando brechas, né? Fica procurando pequenas brechas e ele fica procurando também pessoas distraídas que por um acaso tenham esquecido a porta dos fundos aberta. Então, temos que ficar atentos para isso não acontecer, porque ele anda em derredor deste muro de proteção, buscando a quem possa tragar. Então, qualquer distração é um perigo. E olha, não importa o nome da brecha e nem o seu tamanho. Vamos dar nomes às brechas. E assim, eu já vou adiantar que como as possibilidades de brechas, de pequenas rachaduras ou grandes rachaduras são muitas, é bem provável que ao dar nomes às brechas, você se identifique. Se puxa, olha, eu tenho essa brechinha aí. Nossa, eu tenho essa brechinha aí. Então, se identificar, é hora de buscar aí o restaurador de brechas, que é o nosso Senhor. Vamos lá? Impaciência é uma brecha? Impaciência não apenas é uma brecha, mas é uma brechona, né? É uma brecha grande que Satanás se aproveita e se vale. A luxúria é uma outra brecha, uma outra rachadura. A vaidade. Às vezes a gente brinca dizendo assim: não, eu não sou vaidoso, eu tenho bom gosto, né? É verdade. A gente precisa ter bom gosto, e é Deus quem coloca o bom gosto no nosso coração, mas precisamos verificar se isso não é uma vaidade, né? Recusa em perdoar. Olha, essa é uma brecha terrível. Pessoas que se recusam a perdoar o próximo, uma outra pessoa que por um acaso tem ofendido, mas tem pessoas que se recusam, que recusam perdoar-se a si mesmas, né? Entendem que Deus perdoa, entendem que é preciso perdoar o outro, entendem até que é preciso se perdoarem também, mas não conseguem se perdoar por alguma razão. Essa é uma brecha, uma rachadura que o inimigo gosta bastante e ele, se entrar por essa brecha da recusa em perdoar, ele destrói vidas. Descrença também é uma brecha. Distorções da verdade é uma outra brecha também. Pessoas que conseguem distorcer as verdades. Olha, se ele conseguir entrar, ele vai provocar todo o dano que deseja dentro da fortaleza espiritual. E é isso que ele quer fazer. Olha, Deus permite provações e sofrimento, e nós não podemos confundir isso. Só que quando Deus, a palavra de Deus diz, né, que a provação traz paciência, traz perseverança, traz esperança. Então Deus tem propósitos ao permitir que de repente ocorra alguma provação, algum sofrimento na nossa vida. Mas o objetivo de Deus é nos purificar, purificar o nosso caráter e nos fazer crescer. A tática mais eficaz do inimigo para derrubar os muros da nossa fortaleza espiritual, por incrível que pareça, é nos fazer culpar Deus pelas coisas que ele mesmo orquestrou.
E é até comum nós dizermos assim, né? Foi Deus quem quis, né? Na verdade, Deus permite, embora Ele não queira, mas Ele tem o propósito de purificar o nosso caráter e de nos fazer crescer, quando Ele permite sofrimentos e provações. Mas o inimigo tende a dizer que foi Deus quem quis. Ele nos leva a culpar a Deus por algumas coisas que porventura aconteçam na nossa vida, quando na realidade são ações dele próprio, né? A Bíblia nos diz que Deus, ele não pode mentir. A Bíblia diz que ele é justo, que ele é misericordioso, que ele é amoroso e que ele cuida com carinho dos seus. Esse é o nosso Deus. Agora, Satanás chega e ele diz justamente o contrário. Ele diz que Deus vem para roubar, para matar, para destruir os próprios filhos, só para que nós possamos aprender uma lição espiritual. Quando a palavra de Deus diz que Ele é quem vem para roubar, para matar e destruir. O tempo todo ele tenta passar por bonzinho e tenta manchar o caráter e a imagem de Deus. Muito bem, vamos dar uma revisadinha então em algumas verdades básicas da Bíblia. E é preciso que nós façamos essa revisão com frequência, diariamente, porque se essas verdades básicas não estiverem bem revisadas, não estiverem bem claras para nós, a Bíblia diz que, se possível, ele vai conseguir enganar até os próprios escolhidos. Então é preciso estar com essas verdades bem claras e bem revisadas. Vamos dar uma olhadinha então? Vamos fazer um contraste entre o caráter de Deus e o caráter de Satanás. Ele se apresenta de uma maneira totalmente dissimulada, né? E não é muito difícil saber e perceber, né, que nós estaremos comparando luz e trevas. Luz e trevas. É esse o grande contraste. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos lá. Quem é a luz? Deus. E qual é a função da luz? As características da luz? A luz é clara, ela é sem confusão, sem distorções, ela é brilhante, né? É alegre, cheia de esperança. Assim é a luz. E as trevas? Traz temor, confusão, opacidade, proibição. Veja, qualquer confusão, medo, escuridão não vem da parte de Deus. Jamais virá da parte de Deus. O inimigo poderá até dizer, né? Deus quis assim, é Deus que age desse jeito, mas o caráter de Deus é apresentado na Bíblia como luz, né? E é claro que quanto mais perto da luz nós estivermos, mais nós enxergamos os nossos próprios defeitos. E quanto mais distante da luz nós estivermos, mais nós enxergamos os defeitos dos outros. Então é preciso ter isso em mente, né? Então a luz vai nos fazer enxergar os nossos próprios defeitos. Mas aí, a semelhança de Isaías, a brasa viva do altar vem para que nós não entremos em desespero, né? A brasa viva do altar, a graça maravilhosa de Deus vem para nos mostrar que nós temos o perdão e Deus para iluminar o nosso caminho. Um outro contraste, né? Vida versus morte. Qualidade de uma vida plena, alegria, saúde, força, pureza, sucesso espiritual, multiplicação de bênçãos. Essas são características de quem é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha aí as qualidades de uma vida plena, né?
alegria, saúde. E Deus, inclusive, nos convida a estarmos com Ele para que nós possamos experimentar a verdadeira alegria e a vida verdadeira, uma vida que vale a pena. Agora veja as características da morte: doença, enfermidade, cegueira, surdez, transtorno, fragilidade, corrosão da força física e espiritual. E Satanás tenta colocar essas características em Deus, quando na verdade são características dele próprio que traz a morte. Então, tenhamos sempre em mente, de maneira clara, que doença, sofrimento e morte são obras de um poder antagônico. Satanás é que é o destruidor. Deus é restaurador. Isso está na Ciência do Bom Viver, página 113, né? Satanás é destruidor e Deus é restaurador. Esse é um bom contraste para nós estarmos atentos, né? Nós não devemos aceitar toda enfermidade física ou espiritual como algo que sempre é a vontade de Deus. E por isso nós devemos reivindicar as suas promessas, né? E não aceitar tudo meramente ou meramente tudo como sendo a vontade de Deus. Não, nem toda enfermidade física ou espiritual é algo sendo sempre da vontade de Deus. Por isso precisamos reivindicar as suas promessas. Lucas 10:19 diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Essa é uma promessa. Como eu disse, não é esses muros de proteção, né, que nós precisamos ter, e é Deus, o Espírito Santo quem coloca, não é uma imunidade às circunstâncias desta vida. Mas, em algumas circunstâncias da vida, Deus dá autoridade para nós pisarmos serpentes, escorpiões. Mas aí o que que acontece? Olha que interessante, ó. Se nós cristãos buscássemos sinceramente eliminar todo o mal e seguir ao Senhor com dedicação radical, como os 70 a quem Cristo enviou e para quem foram ditas essas palavras, nós poderíamos então pedir a Deus o cumprimento dessa promessa em nossa vida também. Então, se vivermos como os 70, podemos reivindicar as promessas também que foram feitas a eles, né? Muito bem. Existem leis de causa e efeito e existem obras do inimigo. Então vamos lá. Existem leis de causa e efeito e existem obras do inimigo. Deus, o pai das luzes, versus o pai da mentira. Olha o contraste, Tiago 1,17. Deus é o pai das luzes, em quem não há sombra de mudança. O pai, ele é doador do bem, de dons, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é bom, ele é forte para proteger, ele é capaz de nos resgatar sempre. E o inimigo? O inimigo é o pai da mentira. Ele suga a vida, suga a esperança e ainda vem sussurrar no ouvido falsidade. E ele é um crítico nocivo. Olha o contraste. Precisamos ter isso em mente. Qualquer coisa que nos faça perder a esperança ou degrade a nossa confiança em Deus não provém do Senhor. Então, qualquer coisa que nos faça perder a esperança não vem do Senhor. O inimigo que é especialista em tirar, em minar a esperança. Muito bem. Não dê ouvidos à sugestão do inimigo. Parábolas de Jesus, página 105. Não dê ouvidos à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que se faça melhor, até que você seja bom o bastante para ir a Deus. Se você esperar até lá, nunca irá a Ele. Se Satanás te apontar as vestes imundas, repete a promessa de Jesus: que vem a mim, de maneira nenhuma
o lançarei fora. João 6,37. Diga ao inimigo que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, não dê ouvidos à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo. Lembra do filho pródigo? É claro que o inimigo esteve lá o tempo todo sussurrando ao ouvido do filho pródigo. Falou assim: não adianta você voltar. Com que cara de pau você vai voltar agora? Como é que você vai voltar pior do que quando saiu? É isso que ele vai ficar fazendo, sussurrando no ouvido, tentando fazer com que nós não voltemos para aquele que pode solucionar e resolver os problemas da nossa vida, sejam eles físicos, espirituais, pecados quaisquer, né? E ele faz isso, né? Ele joga na calçada, joga na sarjeta, na verdade, e aí ele diz: olha, isso está no Espírito de Profecia. Olha aqui, ó, a imagem de Deus. E ele vai tentando afundar, afundar, para que nós não nos voltemos para Deus. Ele com certeza sussurrou no ouvido de Davi também. Falou assim: olha, não adianta você voltar para ele. Olha como é que você vai voltar para ele desse jeito. Olha o escândalo que vai ser. Mas o que que aconteceu? Davi é declarado o homem segundo o coração de Deus. E sabe por que que Davi foi declarado o homem segundo o coração de Deus? Não foi por falta de pecado, né? Porque é, pensa nas atrocidades, né? Quão longe ele foi algumas vezes. E Satanás com certeza estava lá também sussurrando no ouvido de Davi, dizendo que não adiantava nada ele voltar. Mas ele voltava sempre. E por isso ele foi declarado o homem segundo o coração de Deus. Então, se você estiver vivendo um momento, né, de queda, se você estiver vivendo um momento de afastamento, distante, como o filho pródigo, né? Se você tem ouvido aí o sussurro do inimigo dizendo, olha, não adianta, né? De novo, com que cara de pau que você vai voltar agora? Não dê ouvidos a essas sugestões do inimigo. Não. Diga como o filho pródigo, né? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E ele vai estar como o pai do filho pródigo. Ele está, né, como o pai do filho pródigo o tempo todo, olhando distante, né? É, esperando a nossa volta. Eu vou até interromper aqui o compartilhamento, um minutinho, para aproveitar e fazer um convite para você. Agora, no mês de novembro, nós teremos uma semana extremamente especial que você com certeza já conhece e alguns já estão inclusive preparando aí, ou se preparando ou preparando a igreja para isso, né? É a semana do reencontro. Sabe dessa semana, Marilene? Aí na Bahia tem a semana do reencontro. Tem, né? Ali, ó, a Soraya também está dizendo que tem lá a semana do reencontro. O que que é essa semana do reencontro, né? É uma semana com foco em buscar aqueles que se afastaram. São filhos, são cônjuges que estão vagueando por aí, distantes do Senhor, e Satanás está lá sussurrando no ouvido deles, né? Dizendo para eles não voltarem. Você vai voltar, pensa na vergonha que você vai passar, né? Com as pessoas que estão lá. E de fato, na igreja sempre tem o irmão do filho pródigo, né? Sempre tem. E Satanás vai estar dizendo lá, não volta não. E eles estão afastados. Só que nós temos a responsabilidade também de ir para essas pessoas e dizer para eles: volta sim, volta, nós estamos de braços abertos te esperando. Então, essa semana do reencontro é uma semana muito especial. É um clamor, um grito de Deus para que as pessoas voltem, para que as pessoas voltem. Então, não vamos deixar é, prevalecer, né, o sussurro do inimigo, né? Não vamos deixar prevalecer o sussurro do inimigo. Já ouviu aquele pensamento, né? Salvo engano, de Martin Luther King, né?
O que incomoda não é o barulho dos ímpios, mas o silêncio dos bons, né? Então o inimigo está fazendo o papel dele mesmo. Ele está lá, né? Tentando, sussurrando, falando, e nós não podemos ficar calados. Nós precisamos clamar também, buscar, para que essas pessoas possam voltar e que eles encontrem em Davi a inspiração, o homem segundo o coração de Deus, que não deu ouvidos aos sussurros de Satanás para não voltar, assim como o filho pródigo, para a casa do pai. Muito bem? Romanos, livro de Romanos, capítulo 5, verso 8, diz assim, ó: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Então é isso. Está longe por alguma razão? Estava em pé e caiu, embora a Bíblia diga aquele que está em pé cuide para não cair. Deus prova o seu amor para conosco, porque ele estende a mão e nos ajuda a levantar. Não importa o pecado, não importa quão distante você tenha ido, Deus é mais profundo do que o mais profundo abismo. Essa é a grande verdade, esse é o Deus que nós temos. Ok? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó: Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É claro que nós caímos, né? Deus sabe que nós erramos, né? Então, não deixe essas coisas antigas te incomodarem, porque Satanás também busca as coisas antigas para ficar ali lembrando, né? Lembra? Olha aquele dia, olha isso que você fez. Às vezes são erros que aconteceram há anos, né? Anos atrás. Às vezes, quando era jovem, quando era um adolescente, já pediu perdão, mas Satanás está lá tentando lembrar: olha, como? Você é isso. Ele é acusador, né? Mas a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus sempre comunica esperança, jamais desesperança, tá bom? Olha o que diz o livro Caminho a Cristo. Caminho a Cristo, página 52, diz assim, ó: Jesus deseja que nos cheguemos a ele como estamos, pecaminosos, desamparados e dependentes. Devemos ir com todas as nossas fraquezas, imprudência, pecaminosidade e arrependidos lançar-nos a seus pés. Ele se alegra ao nos envolver em seus braços de amor, curar nossas feridas e nos purificar de toda impureza. A gente lê esse texto do livro Caminho a Cristo e a gente lembra do filho pródigo, né? Já pensou? Satanás ficou sussurrando lá no ouvido do filho pródigo, dizendo para ele assim: como é que você vai voltar agora, cheirando a porco? Olha, é isso que ele faz. Mas o conselho, o apelo, o convite é que nós devemos voltar para casa, é que nós devemos ir a Cristo com todas as nossas fraquezas, com as imprudências, com a pecaminosidade, cheirando a porco, mas arrependidos. E aí nós nos lançamos aos seus pés e dizemos: Não sou digno de ser chamado seu filho. E Deus, como o pai do filho pródigo, vai fazer o quê? Uma festança. É isso, porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. Amém? Esse é o nosso Deus. Satanás quer dizer que é o contrário, mas não é isso, não. Vamos continuar um pouquinho mais nesse contraste entre Deus e o inimigo de Deus. Disciplina versus abuso. Olha que interessante isso aqui. Hebreus capítulo 12, 5 a 7, vai trazer esse contraste entre a disciplina e o abuso.
Deus, disciplina de um pai amoroso, dedicado, ternura, amor, ministrada com a esperança de reconciliação. O inimigo, abuso, nervosismo, crueldade, ameaça, ameaça de abandono, né? Qualquer coisa de natureza abusiva contra nós não vem de Deus. Jamais. Porque esse não é o caráter de Deus. Ele disciplina, mas a disciplina de Deus é a de um pai amoroso, de um pai dedicado. O inimigo corta para matar, mas Deus, como um cirurgião, corta para restaurar. Então, às vezes, há necessidade de Deus usar o bisturi, mas quando ele faz isso, é como um cirurgião que corta para restaurar. Esse é o propósito de Deus e esse é o caráter de Deus. A ciência do bom viver traz aqui mais uma pérola preciosa. Na página 471 diz assim: Deus permite, por vezes, que o fogo da aflição nos assalte. Com que propósito? A fim de que sejamos purificados. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. Se nada visse em nós que pudesse glorificar seu nome, ele não desperdiçaria tempo a depurar-nos. Ele não lança pedras sem valor na sua fornalha. É o minério precioso que ele vai depurar. Então, olha que interessante. Está passando por alguma provação? É porque você é uma pedra de grande valor. Porque senão, não estaria sendo lançado na fornalha para purificar. E dali vai sair uma joia preciosíssima. Então, tenha paciência se você está sendo provado. Malaquias 3:3 diz que Deus é o refinador. Ele é o refinador. Olha aqui, ó. Se nós permitirmos ser transformados por suas mãos, Deus nos transformará em belos indivíduos para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor por essa promessa. Vamos ver aí num outro contraste? Noivo versus marido rude. Olha o noivo. Como é o noivo? Afetuoso, resgata, defende, está disposto a dar a própria vida, fala palavras de amor, de bondade. Como que é o inimigo? Ele é o marido rude, impaciente, frio, arrogante, distante, exigente, controlador, abusivo, egoísta, finge ternura só para conseguir o que quer. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É interessante que a gente está falando aqui do inimigo, mas talvez alguns conheçam maridos assim, né? Abusivos. Pode ser até que tenha um assim aí na sua própria casa, né? Um marido abusivo. Mas olha, qualquer característica da natureza de um marido rude que vem contra nós não se origina de Deus. E isso é muito importante, porque às vezes o ambiente em que nós vivemos, ou o ambiente em que nós fomos criados, né, faz com que muitas pessoas enxerguem a Deus como esse marido rude, como um pai rude, impaciente, frio, arrogante. E como veem Deus, como viveram isso, né? Às vezes veem Deus como sendo dessa maneira. Não esquece, é o inimigo que está mentindo, vindo para matar, para destruir e colocando colocando em Deus algo que ele não tem e que não é dele. Muito bem? Faltou um Rzinho aqui, mas olha mais um contraste. Pastor versus leão a rugir. Como é o pastor? Dá a própria vida, se interessa pelas menores coisas, é vigilante, está pronto para lutar e derrotar qualquer inimigo. Esse é o meu pastor, que nada me faltará. E como é Satanás?
tenta controlar pelo medo, governa por meio de intimidação, não respeita, faz exigências e ameaças, castigos severos se ele não for obedecido. Se não fizer o que ele quer, ele se revolta e age dessa maneira aqui. Portanto, qualquer coisa de natureza do leão a rugir que vem contra nós não se origina em Deus, porque Deus não é assim. Ele é um pastor cuidadoso, amável. Muito bem. Qualquer tipo de acordo com o inimigo vai custar muito caro. Vou repetir. Qualquer tipo de acordo com o inimigo vai custar muito caro. Vai custar muito caro. Eu me lembro de um aluno que eu tive quando dava aula de ensino religioso. E um dia um aluno me fez uma pergunta. Levantou a mão e me fez uma pergunta. E ele disse assim: professor, se eu fizer algum tipo de acordo, né, algum tipo de pacto com o inimigo, será que ele cumpre? Será que dá certo? Ele fez essa pergunta na sala de aula. E eu disse assim: olha, pode ser que dê certo, né? A gente ouve sempre aí pessoas, né, que fizeram um acordo com o inimigo e deu certo, né? E eu perguntei para ele: e por que que você está perguntando isso? E ele disse: é porque eu assisti aquele filme, O Advogado do Diabo. E lá ele fez um acordo lá com o inimigo. E eu estou pensando em fazer também um acordo, fazer um pedido para o inimigo. E eu disse assim para ele, falei assim, olha, pode ser que ele atenda, né? A gente não sabe. Fazer negócio com o inimigo é sempre. A gente nunca sabe ao certo, né? Na verdade, a gente sabe ao certo sempre, né? O que vai dar no final, né? E... Mas você sabe que ele cobra caro, né? Eu disse pro aluno. Você sabe que ele cobra muito caro. Você viu o rapaz lá do filme, né? O que que aconteceu no final, né? E aí o menino disse assim, ó. Não, mas se eu fizer um acordo com ele, eu não cumpro o acordo. Eu engano ele. Tem pessoas assim, né? Se achando mais espertas do que o próprio inimigo, achando que são capazes de enganar o enganador. Olha que tristeza. A história desse menino parece absurda, né? Mas quantas vezes a gente entra em algumas coisas que não caracteriza acordo com o inimigo, né? E nós pensamos ser capazes de fazer algumas coisas e sairmos ilesos, né? Que isso não vai vir à tona. Às vezes são alguns pecados, vícios acariciados, que nós vivemos uma vida dupla, muitas vezes. Achamos que conseguimos enganar o inimigo, mas é só uma questãozinha de tempo. Em algum momento ele traz, ele joga no ventilador, em algum momento ele vai expor. Ele é enganador. Nós não podemos pensar jamais que somos mais espertos do que ele. Nós jamais podemos pensar que podemos viver, conviver com uma brecha qualquer, achando que não vai dar em nada. Em algum momento, lembra ali no começo da nossa fala? Ele, ele está o tempo todo rastreando, analisando o muro, olhando tijolo por tijolo, para ver se não tem um solto, para ver se não tem uma brechinha. Assim é ele. Então, não pense que você é mais esperto do que o inimigo, porque você não é mais esperto do que o inimigo. Tá bom? Vamos voltar aqui no compartilhamento para a gente caminhar para o final das lições e dos contrastes. Então, acordos com o inimigo custam muito caro. Não se esqueça jamais disso, tá bom? Nunca se esqueça disso. Veja, Deus não tem prazer
em trazer juízo aos ímpios. Ele próprio diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Não tem prazer na morte do ímpio. Por vivermos em um campo de batalha, nós continuaremos a sofrer as perdas da guerra. É claro, nesse campo de batalha, nesse grande conflito entre o bem e o mal, em que nós estamos muitas vezes no meio do fogo cruzado, pode ser que sejamos atingidos por algum estilhaço, por alguma bala inimiga e às vezes até por algum fogo amigo também, pode acontecer. Por quê? Porque o muro protetor, campo magnético, ele não nos dá imunidade das circunstâncias de quem está vivendo num campo de batalha. Mas o inimigo não vai ter poder. Essa é a garantia. Ele não vai ter poder. Mas pode ser que aconteça alguma coisa, algum sofrimento, né? Nós não podemos nos confundir mais em relação ao caráter do nosso Deus. Em vez de ser um destruidor, ele veio para salvar as ovelhas perdidas. Ele é o nosso bom pastor, né? Que nos resgata do leão que ruge. O inimigo ensina o contrário, mas nós não podemos nos confundir, jamais. Não confunda Deus com o inimigo. O caráter de Deus é totalmente diferente do caráter do inimigo. E a verdadeira prova do caráter do nosso Deus, ela é revelada onde? Na sua palavra, na palavra de Deus. E é por isso que eu vivo dizendo que a palavra de Deus é tão poderosa quanto a sua presença. Então, o caráter de Deus é revelado em sua palavra. Por isso nós precisamos ter contato com a palavra de Deus, né? Precisamos ter contato com a palavra de Deus constantemente. Se nós não conhecermos a palavra, não conheceremos o Senhor da palavra. Tá vendo? Se não conhecermos a palavra, não conheceremos o Deus da palavra. Nós temos que nos familiarizar com a sua palavra hoje. E eu já falei aqui a minha preocupação do distanciamento da palavra de Deus. Eu me lembro dos concursos bíblicos. Mesmo que estudássemos só para ganhar ali, né? Já tínhamos contato com a palavra de Deus e aprendíamos muito com isso. Hoje, você faz perguntas simples e as pessoas não têm conhecimento da palavra de Deus. E é aí que o inimigo vem, se aproveita e coloca os pensamentos dele, as mentiras dele, como se fossem verdades. Então, não permita que isso aconteça. Mantenha contato com a palavra de Deus constantemente, porque a palavra de Deus vai revelar o seu verdadeiro caráter. Eu preciso perguntar aqui para você e preciso fazer um apelo também, né? Como é que está o seu contato com a palavra de Deus? Você tem reservado tempo para estar diante da presença de Deus, estudando a sua palavra? A Bíblia diz que a palavra de Deus, certa vez ele disse, né? Que é a palavra de Deus que testifica sobre ele, que dá testemunho dele, que fala dele, né? Então nós precisamos conhecer o objeto da nossa adoração. Precisamos conhecer a quem nós adoramos. E nós vamos conhecê-lo através do estudo da sua palavra. Ele se revela para nós de muitas maneiras. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma das maneiras como Deus se revela a nós. E o meu apelo para você hoje é o seguinte. Quero fazer um apelo um pouco variado aqui. Primeiro, para aquele que porventura esteja distante do Senhor, afastado de alguma maneira dos caminhos do Senhor, que tenha ouvido o inimigo dizendo: olha, não adianta, não tem mais jeito para você. Não, volta para casa, filho. Deus está de braços abertos esperando por você. E é um apelo também para todos nós, né? Para que nós possamos nos dedicar mais ao estudo da palavra de Deus, a conhecer o nosso Deus. Você está disposto? Levanta sua mãozinha aí.
que eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus possa despertar no nosso coração diariamente um desejo profundo e incontrolável pela Sua palavra, para que nós possamos estudá-la, né? Vendo as Tuas palavras, logo as comi, para que nós possamos devorar a palavra de Deus e assim nós estaremos fortalecidos. E ao estarmos em contato com a palavra de Deus e com o próprio Deus, estas pequenas brechas serão restauradas. Você identificou alguma brechinha aí também? A brechinha da impaciência, a brecha da falta de estudo da palavra de Deus. Identificou algum tipo de brecha? Por menor que seja essa brecha, não deixa ela aí não. Peça a ajuda de Deus para que Ele possa jogar ali um concreto enorme para que haja proteção. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque hoje nós podemos rever, aprender sobre o verdadeiro caráter do nosso Deus, do nosso pastor, do nosso Salvador. Muito obrigado. Nós aprendemos também a necessidade de termos esse muro protetor e aprendemos de que as brechas, elas são restauradas pela comunhão também, pelo contato com a tua palavra. O Senhor conhece os adoradores que estão aqui e aqueles que estão acompanhando esta mensagem, este culto, em algum outro momento. O Senhor conhece cada um individualmente, sabe o coração, sabe as brechas que existem. O Senhor sabe quantos estão sendo assediados pelo inimigo para não voltar para a casa do Pai. E ele fica acusando, lembrando pecados do passado. Por favor, ó Pai, que hoje estas pessoas possam se levantar como o filho pródigo. Não importa os pecados, as coisas velhas já passaram, as coisas antigas já passaram, mas que possamos nos levantar e declarar: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. E nós temos certeza absoluta de que somos recebidos com um abraço, com uma festa no céu. Que hoje haja alegria no coração e na casa dos adoradores. Como ministro do Evangelho, eu entrego cada adorador da Sala 57. Os que estão aqui no Zoom, no YouTube, os que virão depois, eu os coloco diante do teu altar. Toma, Senhor, cada adorador, para que seja teu inteiramente. Nós queremos depositar diante dos teus pés as nossas fraquezas, as brechas de caráter que nós temos. Queremos depositar a nossa vida por inteiro. Que os sonhos do Senhor se cumpram em nossa vida. Divino Espírito Santo, nós temos ouvido a tua voz, dizendo: olha, este é o caminho, aqui tem uma brechinha, olha, o inimigo está circulando o muro da sua vida. Nós temos ouvido a voz do Espírito Santo nos alertando. Que essa voz seja cada dia mais forte, mais audível e que nós possamos atender essa voz, o chamado, escolhendo o caminho certo, escolhendo o nosso Deus. Nós não merecemos as bênçãos, mas nós reivindicamos a promessa. E essa é uma promessa garantida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, que nós possamos erguer, levantar a nossa cabeça e confiar nesse Deus maravilhoso. Nós oramos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém.